Ângela Kneck entrou. Ah, dona Ângela, quanto tempo que eu não. Ângela? Não, Lisa, João Carlos. Muito bem. Esse filme Mânica, ele foi tirado de um fato verdadeiro, né? Tem algumas alterações, mas no fundo é um fato verdadeiro. Chama-se Ranti Devi. É de Delhi, da Índia, que ela nasceu em 11 de dezembro de 1926 a 27 de dezembro de 1987. Né? Viveu aí seus 50 anos, né? Mais ou menos, 50 anos, não, 60 anos. Ficou conhecida por sua suposta reencarnação, pois desde criança relatava que ela já havia tido uma vida anterior, desde criança. Ela visitou o local antigo em que teria vivido com o nome de Ludi Devi, reencontrando seu marido e filhos. Nesse filme não tem os filhos, certo? Então, o histórico, vou dar um histórico, uma leve investigação sobre o fato histórico. Ainda criança, na década de 1930, se ela nasceu em 26, tinha lá seus poucos anos. Ela começou a comentar lembranças detalhadas de uma suposta vida passada. De acordo com o relato, quando ela tinha 4 anos de idade, disse a seus pais que a sua verdadeira casa ficava em Mathura, onde viveu com seu marido a cerca de 145 milhas de sua casa atual, em Nova Delhi. Desaprovada pelos pais, ela fugiu de casa aos 6 anos, só aos 6 anos de idade. Nossa, ela fugiu aos 6 anos, porque ali a garotinha era maior, né, no filme. Tentando chegar a Mathura. De volta para casa, na escola, ela declarou que fora casada e morreu 10 dias depois de ter dado à luz a uma criança. Entrevistada por seu professor e diretor, ela usou palavras do dialeto de Mathura e teria divulgado o nome do seu marido, o comerciante Kedar Nath. O diretor localizou um comerciante com esse nome em Mathura, o qual havia perdido sua esposa, que se chamava Ludi Devi, 9 anos antes, 10 dias depois de ter dado à luz. Kedar Nath viajou para Delhi, fingindo ser seu próprio irmão, mas Chandi Devi o reconheceu. Ela sabia vários detalhes da vida de Kedar com sua esposa, conseguindo convencê-lo de que era realmente a reencarnação de Ludi Devi. Investigação. O caso foi levado ao conhecimento de Mahatma Gandhi, que estabeleceu uma comissão para investigá-lo. A comissão viajou com Chandi Devi a Mathura, chegando em 15 de novembro de 1935. Ela nasceu em 26, você vê, 9 anos. Lá ela reconheceu vários membros da família, incluindo o avô de Ludi Devi. Chandi também descobriu que Kedar tinha se esquecido de manter uma série de promessas que tinha feito para Ludi em seu leito de morte. Um relatório foi publicado em 1976, concluindo que Chandi Devi era de fato a reencarnação de Ludi Devi. 2 outros relatórios foram escritos na época. O primeiro foi uma crítica à suposta reencarnação e o segundo foi uma réplica ao relatório anterior. Um novo relatório com base em entrevista realizada em 1973 foi publicado em 1952. Mais tarde, Chandi foi entrevistada novamente e um ator sueco, que a tinha visitado 2 vezes, publicou um livro sobre o caso, em 1994. Esse livro é que virou filme. Aqui, ó. A tradução em inglês surgiu em 1998. Chandi Devi não se casou. Ela contou a sua história mais uma vez no final da década de 1950 e ainda outra vez, 11 anos depois, em 1986, quando foi entrevistada por Ian Stevenson e Rawat. Também nessa entrevista ela contou sua experiência de quase morte. Rawat continuou suas investigações e uma última entrevista aconteceu apenas 4 dias antes da morte de Chandi, em 27 de dezembro de 1987.
Shantidev significa deusa da paz em sânscrito. Agora, se o livro foi feito se o filme foi feito baseado no livro, não sabe. Não. Bom, o que eu gostaria, e o que eu não sei se posso, eu gostaria que vocês comentassem o filme, fizessem pergunta, não sei o que e tal, isso que eu gostaria, né? Mas aquela desconfiança eterna que eu tenho, baseada em quê? Eu botei o filme, tirei até hoje. Cheguei a tirar logo o filme. E aí eu não sei. Eu tenho a impressão que ninguém tinha acusado que tinha visto o filme. Porque vocês têm que entender aí, vocês que estão me ouvindo aí, é que se vocês não curtem, não faz nada, eu não sei se vocês estão vendo, se alguém está vendo ou não. Dessa vez eu vi o filme, mas não vi. Não curtiu também? Não, mas não vi pelo Face, mas não coloquei o curtir, esqueci. Porque quando você faz isso, você pensa, eu fico nem cego no tiroteio. Não sei o que está acontecendo. Aliás, então, eu já tinha visto o filme, mas foi bom ter visto de novo, porque eu não lembrava assim, praticamente nada. Eu já tinha visto esse filme há muito tempo. O importante, eu sei que é difícil, aquele negócio todo, as pessoas trabalham muito, quer dizer, as pessoas têm que ter consciência do seguinte, se é que eu vou falar coisa com coisa, o negócio é o seguinte, quem vive sem tempo para fazer as coisas que têm significado, tá? Esse tempo é Deus, essa pessoa tem que desconfiar que está distante de Deus. Porque se é uma coisa que tem significado, é sinal que ela vai crescer com aquilo. E se ela não faz coisas que ela vai crescer, ela está fazendo coisas que não levam ela a nada. Aí a pessoa vai dizer assim, não, mas o sistema está me colocando assim. Então, tudo bem. Então, aí vem uma outra pergunta. O quanto você está lutando contra o sistema? Para mudar? Se você não faz nada, então o sistema vai te engolir o tempo todo. Você vai viver uma vida sem valor nenhum, né? Aquela vida vazia, ociosa, que fala a missão. Então é assim a vida, quer dizer, eu não posso dizer nada. Minha vida, assim, eu trabalhava, fazia um monte de coisa, mas não estava. Fui de partido, fui disso, fui daquilo. Era fogo, mas a vida é assim, entendeu? Então não há desculpa. Assim, eu tenho umas coisas para falar, né? Sobre o filme. Sobre o filme. É melhor do que, porque está tudo escrito. Não. O meu está tudo escrito aqui, ó. Está tudo escrito aqui, o filme todo. Não, mas aí... assim, se você quiser pegar esse caminho... Eu não quero, não gosto, né? Não, assim, primeiro, assim, o que eu achei interessante foi isso que você leu agora, porque ele aprofunda ainda mais a ideia do filme, né? Que foi uma coisa real, foi uma coisa comprovada, né? No filme ali deixa a gente até que acredita, né, em reencarnação, não sei o quê, convicto de que era muito detalhe, a garota conhecia um atalho para dar na casa do cara, né, e tal, era assim, detalhe... De garota pequena. Uma garota pequena que nunca tinha estado fugiu de casa. Fugiu de casa. Você precisa ver essa fuga, como é que foi. Né? Chegou, pegou trem. Levou tapa dos outros. Levou tapa, fez uns cordõezinhos para vender, para poder comer. Viu uma mãe alimentando os filhos, chegou perto, né? Aí a moça ficou com pena, deu uma comida para ela. Mas o que eu acho assim, que eu achei que são duas coisas que ficaram assim bem marcadas para mim no filme. A questão da luta do padre, né? Porque o padre, assim, aquele padre... Só fica só uma coisa assim, que a gente esteve aqui em casa recebendo uma visita de uma pessoa que é evangélica, e a gente conversando, a gente vê que nitidamente a maior diferença que existe entre a gente e essa crença, vamos dizer, do cristianismo, realmente é que a gente acredita na reencarnação e eles não acreditam, só na ressurreição. Só na ressurreição. Tudo bem, e o padre nessa altura não acredita em reencarnação. Mas então ele no fundo, aquela situação que ele vivenciou com aquela menina, porque ele era professor da garota, né? E como educador, ele estava preocupado com a menina, com a família da menina, teve um viés assim, político ali com os pescadores, né? Porque eram pescadores de barcos pequenos e aquelas
aqueles barcos traineiras maiores estavam tirando o ganha-pão dos pescadores menores, né? E toda uma questão ali colocada da coisa das castas, né? Que as pessoas têm uma conformidade muito grande em relação a isso e tal. Mas, assim, o envolvimento do padre com a menina, com a situação da menina, com aquela coisa da menina, e a menina confiando no padre, né? Era um canal de comunicação dela, um interlocutor que tinha uma sensibilidade em relação a ela, porque o pai e a mãe estavam meio perdidos, né? O padre se vê tendo que se reformular, né? Tendo que se reformular, tendo que se afastar, brigou com o melhor amigo lá de seminário, né? E tal, o amigo rompeu relações com ele, disse que ele não era mais padre, e ele foi para no fundo ficou isolado, né? Tipo, fez um retiro, né, e tal. E a gente vê que depois ele acaba realmente saindo daquela situação mais formal. Qual é o caminho que ele ia seguir, né? Não ficou claro ali no filme, mas não era mais aquele, daquela formalidade toda, preso. Ele queria continuar servindo Cristo, eu entendi assim, ele se entregou, ele queria continuar servindo Cristo, mas ele ia buscar outros caminhos. Só um detalhe. A gente tem que entender o seguinte, que o cristianismo só mudou essa situação de não acreditar mais na reencarnação tempos depois, quer dizer, isso não tem nada a ver com Cristo. Tem que ficar claro isso, que a pessoa pode pensar assim, não, mas aí foi Cristo. Não foi nada de Cristo, não. Foi a instituição cristã que acabou com a igreja. Então o cara pode servir a Cristo e continuar acreditando em reencarnação, pode. Agora, se a igreja, se a instituição não permite, é outro problema. E aí, assim, a questão da menina, né? A questão, pelo menos o que o filme retratou, eu não sei a questão do livro, né? O que o filme retratou é que ele realmente, assim, você fica, assim, dá arrepio, né? Do jeito que ela vai lembrando das coisas e tal. Você não tem como negar que ela não é a reencarnação daquela pessoa. E a realidade é pior. É pior, quer dizer... Do livro? Arrepia mais. Porque ela saiu de casa com 6 anos. 6 anos. Ali a garota tinha uma faixa ali de uns 11, 12, né? Por aí. Por aí, não. Com 6 anos. É que eu digo, depois que você leu, ainda ficou mais... Que convicção é essa? Agora, o que eu achei... Primeiro, assim, umas diferenças do que você leu aí para o filme, né? O cara não tinha filhos com ela no filme. Ele foi ter um filho com uma segunda esposa, onde ele rompeu o juramento que ele tinha feito no leito de morte, e ela fica impactada, a menina fica impactada com aquilo, mas ao mesmo tempo a menina não quer que ele se afaste do filho que ele teve com a outra, né, que é uma criança de 1 ano, embora a família, a mãe, não queria que ele casasse com essa outra, porque essa outra não era de uma mesma religião que eles, né, e tal. Eles eram brahmanes, né? A casta. A brahmanes e a casta. E aí ele... No fundo, eu entendo, no filme, que a menina vai embora, viver a vida dela, para não prejudicar ele com a questão do filho. Mas no livro parece que eles tiveram filhos, né? E ela... Assim, no filme, belisca de leve que ela morreu no parto. Não foi claro, que nem você leu aí, né? E aí é que eu achei interessante, porque eu lembrei de uma passagem que o Meixo Sama diz, que a pessoa, quando morre no parto, é complicado isso espiritualmente, né? O Meixo Sama tem um ensinamento que eu acho que até assim, para mim é muito forte, vai para uma lagoa de sangue, né? Eu não sei se esse filho do parto ela perdeu, né? Perdeu, porque o cara não tinha um filho com ela, né? Isso não parece também. Não. Assim, tudo tem uma... Deus fez tudo com uma normalidade. Então, se a pessoa não tem condições... Mas é impactante isso, né? A pessoa morreu no parto porque ela não estava com a saúde plena para ter a gravidez. Tem mácula da egoísmo. Não, mas a questão que eu quero dizer é assim, que ela, lá pelas tantas no filme,
eles, os dois, o cara e a garota, eles não entendiam por que que ela reencarnou numa casta inferior, né? Porque a menina era de uma casta inferior. Isso foi cobrado quando ela foi lá. As pessoas começaram a cobrar dela. Ela está querendo E dinheiro. dinheiro, é. E a questão que eu concluo, pegando um pouquinho uma visita a Mestre-sama, né, no que o Mestre-sama diz, é isso, quer dizer, como ela morreu no parto, ela tinha mácula, porque ele dizia assim para a garota, mas não, ela era muito pura, a fulana era pura, a fulana não fez mal a ninguém, não sei o quê, como é que ela reencarna numa casta inferior? É porque realmente ela tinha mácula, e ali aquela coisa de morrer no parto, perder o filho no parto, não sei o quê, ela pagou as máculas ali que ela teve, na hora que ela reencarnou, ela foi reencarnar numa casta inferior. Foi assim que eu entendi com o Mestre-sama, entendeu? Fazendo um paralelo, você vê, quando ele fala um paralelo com a questão dos homossexuais, né? E o cara nasceu muito mulher. Daqui a pouco vem para ser homem, não quer, ele se nega. Né? E talvez não tenha assim, uma memória, não apresenta uma memória que foi mulher em outras vidas. Mas nesse caso, é um caso assim, quer dizer, a pessoa não perdeu o tamanho e o amor que ela tinha por ele, né? O apego, talvez, não perdeu isso. Quer dizer, então ela quis voltar para descobrir, para voltar a pessoa. Só que tem que as coisas eram diferentes. Né? Agora, o que eu achei muito bonito também foi a menina, quer dizer, porque o cara queria, no fundo, deixar ela completar 15 anos, porque ele tinha casado com ela quando ela tinha 15 para 16 anos. O cara queria colocá-la numa escola interna, deixar ela completar 15 anos para eles se casarem novamente, né? E a menina, vendo o sofrimento dele, de não ver o filho que ele teve com a outra, né? Ela sai fora, ela resolve abrir mão daquele amor, né? Até porque ele não segurou o amor, ele casou com outra, rompeu lá o juramento. E ela deixa, assim, o que para ela seria riquezas, né? Mostrou assim, o filme mostra tecidos, roupas, a pulseira de ouro que ele deu para ela, não sei o que, ela deixa tudo em cima da cama e vai embora viver a vida dela, entendeu? Como dissesse assim, esgotei vamos dizer assim, o meu vínculo, né, o karma que tinha com ele, sei lá o que, ficou esgotado. Eu vou romper aqui, eu não vou... Duas coisas, ou três, talvez. O primeiro é assim, me dá uma grata satisfação de ter uma pessoa que nem minha esposa, sinceramente, que vê a coisa, né? E você vê, se muita gente fizesse isso, como seria rico os nossos debates, as nossas coisas. Esse, por exemplo, que eu botei até escrito aí, se vocês não confirmarem que vão ouvir, você pensa só o seguinte, meu amigo. Pô, eu tenho um gasto, eu alugo o espaço, né? Estou prometendo que eu vou dar comida para as pessoas, tá certo? Quer dizer, um monte de coisa, e as pessoas não têm a mínima... Como é que eu vou falar a palavra? Diz uma palavra qualquer para mim que eu não sei dizer. Não, estou interessada no filme. Então, assim, quer dizer, eu estou voltando só isso para dizer, se não confirmar, mas para nem confirmar, para não vir lido, para não vir pronto para o debate, também não me interessa, cara. Não me interessa, porque eu fiz, provoquei, eu criei esse espaço, porque nasceu de pessoas que estavam falando coisas. Então, eu escrevi isso para a palestra, depois escrevi para o debate, criei o debate. Então, assim, primeira coisa é isso. Me dá muita satisfação de ter vendo uma pessoa que está, no caso a minha esposa, que ela tem uma memória desgraçada, né? E está aí falando sobre o filme. Ela viu o filme, ela já viu o filme antes, mas viu ontem de noite. Ontem de noite sozinha. Eu fui dormir, ela ficou vendo sozinha. E a outra coisa, assim, realmente... Assim, tem coisas, às vezes, que instigam mais do que outras, né? Então, até assim, a gente já está no quarto filme, não é isso? O quinto, quarto. Esse filme, para mim, é mais instigante do que, por exemplo, um documentário sobre o planeta Terra, não sei o quê, mas não deixa de ver o valor ali, não deixa de ter uma questão de pergunta ou não. Mas esse filme, a gente sendo reencarnacionista, né, e vendo aquela situação, caraca, é muito impactante. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu estava fazendo curso para ser membro,
lá na igreja de Itabaiana, estava lá, eu tinha outras pessoas fazendo curso. E uma pessoa que era assim, você via pela face da pessoa, era de origem indígena. Ela que estava sendo a pessoa que estava dando o curso. Ela não, eu não sei, quer dizer, não sei não é a palavra, mas assim, lá pelas tantas, Ela apontou para sem você. nada, apontou para mim e perguntou se eu acreditava em reencarnação. Você acredita em reencarnação? Eu Eu disse, lembro até não. hoje. Não, ela, mas tem que acreditar. Não foi assim que ela Eu não falou. acredito, porque o problema é o seguinte, eu estava saindo Do do materialismo. materialismo, eu era comunista, né? Então, materialista tinha que ser, claro, a coerência é essa. Então, eu tinha sido balançado, então estava num processo assim, estava começando o começo das coisas, né? Acreditando em Meixo Sama, acreditando em Deus, entendeu? Mas eu não tinha uma visão completa do que era a obra de Meixo Sama. Então, quando alguém me fez uma pergunta de reencarnação, para mim não, quer dizer, mas você vê, eu estava completamente incoerente. E eu só não sei por que não fui. Eu podia ter sido cortado. Não, então você aguarda mais um pouquinho para você conhecer mais a teoria, para você ir. E acabei, fui indo assim, né? Só um parênteses aí. Não. Não, mas é isso, assim, essa questão do filme é que são duas vidas ali, né, intrincadas, a da garota e do padre, com decisões mais fortes, né? Quer dizer, o padre teve que romper com as coisas lá, as crenças dele. Eu acho que ele já vinha questionando algumas coisas, né? A forma da igreja conduzir as eu coisas. só não sei, assim, agora vamos fazer um paralelo entre duas coisas. Uma coisa é que talvez o pouco que eu, assim, eu não tenho muita certeza, assim, mas o pouco que eu sei, o pouco que eu levantei da história, não sei o quê, a realidade é diferente do filme. Sim. Em alguns aspectos, tá certo? Ao fato dele ter introduzido um padre que parece que não teve isso na realidade caiu até na mão de Mahatma Gandhi, que é outra coisa, tá certo? Por que razão? Porque o padre não acredita em reencarnação e criou um drama. Porque tem a questão católica. O filme tem que criar drama. Quer dizer, quando você faz um filme, tem que ter um drama. Nem que seja na comédia, tem que ter drama. Tá? Então, assim, o fato de ter virado filme, se criou um drama, se constituiu um padre para ir mostrar, como ela falou, a primeira coisa são duas coisas que estão em jogo. Um é o padre tendo que reformular os pontos de vista dele, aí o filme ganha uma graça a mais, né? E ela, por sua vez, que teve que enfrentar várias coisas, teve que enfrentar, que ela falou, os pais não acreditavam, mas tinha um amor por ela. O pai não, o pai às vezes era mais severo com ela, mas também não entendia, porque não consegue entender, o cara é pescador, né? Quer dizer, assim, uma coisa bem gritante, vamos dizer, para vocês terem ideia, ela falou em milhas, aí, mas eu vou dar uma ideia para vocês. Eles estavam na parte da ilha, na parte do mar. Isso era ao norte, né? E a coisa acontece lá para o Nepal, para a Himalaia, lá para cima, tá certo? Então você vê a distância qual é, de um acontecimento para o outro. Né? E, bom, o que mais? Eu quero ver se alguém tem alguma coisa para perguntar ou para... Vamos ver aí. Bom, eu acho que o cerne da questão é esse, né, do filme. Às vezes podia ser que suscitou alguma dúvida. Alguém querer saber mais alguma coisa. Quem viu o filme, então, poderia ter mais algum... Achei engraçado também quando a gente vai lembrando assim, quando ela entra na casa do cara, né? E que ela diz assim, fique tranquila, eu não vim trazer má sorte para vocês, né? Ela foi no altar, abriu a casinha do altar lá, deu a comidinha, não sei o que lá para a deusa, né? Mas o avô, né? Estava lá abrindo e fechando a janela, meio desconfiado, meio ressabiando. Porque ela tomou essa iniciativa toda como se fosse a mulher.
abrir lá oratório, jogar coisa, não sei o quê. As pessoas ficaram assim, pô, como é que pode? E a reverência que fez para Agora, a esse avó. tempo de reencarnação, até da vida real que você colocou, que você leu, de 9 a 10 anos, é pouco, né? Depende do apego, né? Pois é, na questão messiânica. Depende do apego. Né? Depende da pessoa. Isso, uma coisa é. Porque assim, né? A gente vai dizer, todo mundo tem que fazer, tem que passar por aquele processo todo, que a gente chama de escreve, que aí atravessa rio, lota uma veste, não sei o que, é julgado, não sei o que e tal. Isso acontece sempre? Não. De jeito nenhum. Porque quem vai para cima, para o plano superior, ele vai direto. Quem vai para baixo, para o inferno, vai direto, não tem chance. O problema se dá na parte do intermediário. É ali que a pessoa tem a possibilidade, se quiser, de fazer um cursinho, vamos falar assim, né? Que é de 30 anos, viu? Quer dizer, se a pessoa quiser fazer, faz. Se não quiser... Então, esses 30 anos depois, a pessoa pode reencarnar. Porque é um preparatório para uma coisa melhor, para uma série de decisões, né? Porque você vê quanto de mácula, de karma que você acumulou, né? Então, quer dizer, a pessoa vai trabalhar nisso tudo para vir para cá, para poder ter possibilidade para poder evoluir. Porque se a pessoa vem aqui completamente imaculada, vai nascer cego, vai nascer paralítico. Mas assim, eu estou te perguntando porque assim, eu já li isso. Então, por exemplo, o espírito do seu avô, que a gente já fez culto de 50 anos, o espírito do meu avô, provavelmente, que a gente já fez culto de 50 anos de falecido, né? Se eles estiverem reencarnados, eles já estão recebendo oração da gente, cuidado da gente, já vivendo, né, de novo. Daqui a pouco ele ganha na loteria e não sabe por quê. Se a reza for forte, né? Ou se a dedicação for forte. E nem sempre é oração, né? Quer dizer, oração, realmente, a palavra já diz, né? Orar e ação. Né? Orar, eu prefiro sempre orar, em vez de... Às vezes é mais cômodo, tal, você rezar, né? Rezar, você tem um script para cumprir. Você vai, papá. Então aquilo ali daqui a pouco se torna muita forma, muito... As palavras não têm sentimento. Então você vai, babá. Então são palavras que não têm sentimento. Você não alcança o espírito das palavras. Você fica muito na palavra, na parte material da palavra, né? Então é boca, como é que eu falo? É o ar que sai, isso aí, negócio assim. Então, quando se recomenda duas coisas, como eu recomendo duas coisas, orar para os falecidos, para o antepassado, e agir no sentido de dedicar para ele. Dedicar, porque dedicando acaba indo para ele, né? Servindo. Então, são essas duas formas que... Então, quando acrescentaram aquele negócio de prática do sono, estão criando, como é que chama a palavra? É uma palavra quando você está criando óbvio. Mas a oração, orar, que você diz, esse aspecto aí da oração, é assim, você conversar isso com as suas palavras. E isso é que a gente estava conversando também com a nossa amiga evangélica, Cristina, e a Cristina colocou para a gente assim, eu achei interessante, porque eu vi uma amiga minha que é evangélica, que trabalhava comigo no São Bento, uma vez uma colega nossa, passou por um problema muito delicado e a Eliane queria fazer uma oração para essa amiga nossa. Só que ela estava dentro de um ambiente católico. Aí ela chamou todo mundo para o banheiro das mulheres para poder fazer a oração que ela queria, entendeu? Para mim, assim, eu achei legal porque ela não invadiu o espaço, ela respeitou o espaço. E aí acabamos todo mundo lá no banheiro das mulheres dando as mãos e ela foi falando. Porque temos são radicais, assim, que... Aí a gente fica assim, quando é radical, sempre está certo ou errado. Né? É assim, você vai falando a ponto de você não é mais você que está falando, como se o Espírito Santo estivesse falando por você, certo? Então, assim, você vê que os evangélicos, eles são muito... Eles têm um pouco de repetição, porque eles acabam falando sempre a mesma coisa, não como uma reza, mas assim, né? Senhor, toma conta desse espírito, que ele se eleve, que não sei o quê.
faz um discurso desse, aí quando vai para outro espírito, ele acaba falando a mesma coisa. Varia um pouco as palavras, se atrapalha um pouco, mas é assim. Mas é uma coisa melhor, porque, quer dizer, eu acho melhor, né? Porque. Mas isso não é geral, por exemplo, um padre também, quando vai fazer um sepultamento, ou quando vai fazer um batismo, ele tem um scriptzinho de coisa que ele fala, né? A gente mesmo, enquanto professor, você vai dar um assunto, um determinado assunto, você com traquejo, com tempo de trabalho, você pega um link de uma coisa que foi engraçada um ano com um aluno, aí joga ali naquele contexto para enriquecer. Então, eu acho que é de todo mundo, né? Aqui eu, por exemplo, o que eu posso fazer? Por exemplo, se não tomasse essa medida agora que a gente tomou, o que eu ia fazer? Eu ia começar, eu já tenho toda a transcrição do filme, eu ia começar a falar o filme. Por que razão que eu ia fazer isso? A contar o filme, né? A contar o filme, por que razão que eu já fiz de outra vez? Porque eu olho para o cemitério aqui do lado, eu vejo assim, ninguém apontou nada, quer dizer, então o cemitério fica lá. Então eu fico pensando o seguinte, ninguém viu nada, então eu vou contar um pouco para a pessoa ter uma ideia do que é. Mas assim, eu cresço à medida em que as pessoas crescem, entendeu? Porque senão eu fico até meio monótono, falando uma coisa que eu já sei, que não sei o quê. Outra coisa não, é aquela interação. Por isso que eu queria fazer esse debate no sábado. Mas eu quero fazer o debate se as pessoas vierem preparadas. Se não vier, não adianta. Esquece isso. É assim, por que razão? Deixa eu falar para a pessoa entender o que eu quero. Quando você se reúne, é assim que o Meixama fala, até para fazer uma oração. Quanto maior for o número de pessoas... Um culto. Quanto maior o número de pessoas, a coisa... Por quê? Ganha espírito na coisa. Entendeu? Então, qual é a razão? A gente ia fazer no sábado, não sei se vou fazer ou não, depende de você. Fazer no sábado o quê? Ia jogar para fora um acontecimento que é diferente desse aqui. Esse aqui, agora até a Ana está cooperando aí, mas se ela ficar também calada, o que acontece? Eu fico falando aqui sozinho. E às vezes eu tenho que dar uma... Porque, assim, é muito difícil. Eu só pedindo, às vezes, um filmezinho, às vezes uma outra coisinha qualquer, né? Mas o grosso, até a pessoa às vezes não conhece história, né? Vai chegar um ponto, por exemplo, acho que é quinta-feira, vou fazer um histórico, já começando história da antiguidade, falando dos poemas de Homero, Ilíada e esqueci o outro nome, né? E Odisseia, Ilíada e Odisseia, né? Porque Ilíada quer dizer Troia, em grego quer dizer Troia. E Odisseia quer dizer aventura de Ulisses, né? Saindo de lá para vir para sua esposa, que é a Penélope, né? Quer dizer, então, isso aí depois vocês vão ver. Eu falo isso aí, daqui a pouco eu fico mostrando um pouquinho. Freud usou isso aqui, o Hegel usou aqui, entendeu? As coisas nascem lá e quantas coisas de tragédia, de teatro, nascem disso aí. Nasce dos gregos, entendeu? Agora, esse é o problema, né? Fazer algo que tivesse espírito para ajudar as pessoas que estivessem vendo. Quer dizer, é como se fosse assim, agora eu estou falando aqui para fora, para todos vocês. Estou pegando algumas pessoas de vocês para fazer um debate com elas, para que as coisas fiquem com tão espírito que vocês, lá de fora, os outros, fiquem contemplados com isso, entendeu? Então, isso, para mim, para quem está, o que Meixo Sama falou, que ele disse, eu já dei os ensinamentos, já dei o jurei, agora é pelo ouvido. Ele começou a dar palestra, sair para poder falar para as pessoas. Então, quem quer dedicar, ele não precisa só dedicar indo à igreja, não, à casa de Jorei, ou lá o que seja. Não é só isso. Você pode dedicar de várias maneiras. Uma delas é essa. Ajudar que essa audição chegue às pessoas. E agora nós temos uma coisa que o Meixo não tinha, que é a internet. Entendeu? Você vai, você fala, você não precisa ir nem no local nenhum. O Meixo tinha que se locomover. Né? Agora não, a gente fala. Mas
Se pessoas querem dedicar ali, querem, mas estão ali, não é simplesmente para si. A gente tem que sair dessa coisa do egoísmo, a gente tem que sair, tem que se tornar espiritualista de verdade. Entendeu? Não é de boca, não. De verdade. Então, não, eu vou lá, porque eu ajudando a fazer aquele acontecimento para a obra divina, as outras pessoas vão desfrutar e talvez tenham pessoas que sejam caminhadas dessa maneira. Entendeu? É uma nova forma de encaminhar as pessoas. Nova forma de encaminhar. Mas precisa acreditar nisso. Não dá desespero, porque as pessoas não veem as coisas. Sabe como é que acontece? Parece que é a religião do medo. O cara fica encagaçado se não for na igreja. Ah, eu estou condenado. Tu está condenado, sim, camarada. Pensando que tu vai na igreja e fica ali com aquele só na matéria. Pô, cara, acorda. Eu não gosto que eu fale, não. Mas se ninguém falar firme com as pessoas, vai ficar esse marasmo aí, cara. Vai ficar. E sabe o que representa o marasmo? Não encaminha ninguém, a igreja não cresce. É isso que vai acontecer. É. Bom, amanhã eu vou dar continuidade, continuar sobre a Bíblia do século XXI. Estou falando sobre Deus, né? Espero terminar até o fim de novembro, terminar, porque são vários capítulos, então eu vou continuar falando sobre Deus na próxima, às 7 horas. E na terça-feira eu vou fazer aquela palestra preparatória para o debate. Se as pessoas não quiserem vir aqui, tudo bem. Eu vou fazer o debate no mesmo horário, que vai ser de manhã, debate sobre palestra Poder na Sociedade, o debate Poder na Sociedade. Na terça eu faço a palestra para atiçar o negócio, dar os 12 pontos, né, que eu acho que são interessantes. Aí pego o livrinho que eu já fiz sobre o que seria o debate, a minha contribuição para o debate, e vou apresentar esse livrinho, botar aí para vocês. Aí vocês estudam o livrinho, veem em relação aos 12 pontos, e aí já estão preparados, eu preparei para vocês isso aí. Se vocês tiverem outras contribuições, outras considerações, se gostaram, se não gostaram, aí cria-se o debate, entendeu? Então, eu criei 2 livrinhos, então aqui, vou mostrar até para vocês, para pensar aqui. Olha só. Esse aqui é o livrinho, ó, Poderes na Sociedade. Tá? Esse é o da palestra. E esse aqui, mais grossinho, tá vendo? Para cá, esse aqui mais grossinho. Esse aqui são os poderes na sociedade, mas está lá escrito, ó, debate, tá vendo? Então, eu estou mostrando aqui, ó. Na figura você está vendo. Você tem Deus lá no centro, e aqui dos lados está o quê, ó? Sociedade, poderes na sociedade, né? Então, ou você vai com Deus, ou vai na sociedade organizada, ou na sociedade estatal, ou na sociedade civil, tá? Então, eu vou falar sobre isso aqui. Acabei a palestra, já coloco esse aqui para vocês lerem, para poder estudar. E aí, a partir desse, levando em conta ou não, vocês sabem, aí o que a gente faz? Debate no sábado sobre isso. Se tiver gente aqui com esse espírito, aí o debate fica quente e tem muito mais espírito, não é isso? Se a pessoa também não achar que deve vir, fica para lá. Eu vou dar a palestra e aí eu vou ficar falando sobre o livro e o cemitério fica aí calado e eu faço o que eu posso. O que é que eu posso fazer mais? Aí é vocês que mexem são, eu já... Entendeu? Tá bom? Então até amanhã, 7 horas da noite. Botei várias coisas aí, não sei se você viram. Várias postagens, vou tirar tudo. Amanhã já está tudo fora.